Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um Papo Pastor, sou eu, o Pastor Léo. Pastor Alci. E hoje na quarta-feira, um podcast um pouco mais cultural, né? Eu, Alci, Pastor... Léo, não sei... Toda quarta-feira é essa agonia. Eu tenho um amigo, viu, Léo, que ele diz assim, ele diz isso pra mim, a gente tá um pouco distante, que ele tá em São Luís e eu aqui. Mas ele diz assim, Pastor Alci, eu vou lhe educar culturalmente. Pronto, eu tô nessa cruzada agora. Mas o que eu queria comentar é que é uma coisa que não tem como... Hoje tem como, mas há algum tempo atrás não ignorar, que é o seguinte. Domingo passado, quando você está ouvindo esse podcast, aconteceu o Oscar. Domingo retrasado, no caso, aconteceu o Oscar 2022. Primeiramente, Alci, tu sabia que o Oscar estava acontecendo? Não. Se não fosse o tapa de Will Smith... Não saberia. Nem eu. Mas teve uma época que eu cheguei a assistir. Mas... Pronto. Alci, eu era aquele cara que fazia bolão do Oscar. Tu não és, ou tu eras, ou tu se considera cinéfilo? Cinéfilo que fala? Veja, minha esposa, ela vai dizer assim, tu mudou. Tu Certo. gostava mais de filme antes do que hoje. E eu acho que ela não está muito longe da verdade, não. Entendeu? Eu gosto muito da mídia filme. Eu gosto muito mesmo. Gosto mais do que série. Série me cansa fácil. Sabe? Então eu gosto de ver série assim. Curta. Então nunca assista as séries turcas, Não né? é, pois é. Aí eu gosto de filme, eu gosto dos símbolos e tudo e tal. Eu gosto. Mas de um tempo pra cá, o que eu tenho visto é de que essa preocupação com o que tá passando na tela meio que tirou um pouco o meu gosto por filme. Certo. Porque, por exemplo, hoje eu não tenho tranquilidade de sentar um filme para ver um filme com os meus filhos, assim, eu tenho que fazer o que os americanos chamam de pre-screening, ou seja, fazer uma filtragem antes. Uhum. Eu tenho que assistir primeiro para saber. Só que aí, para mim, não tem como resolver. Se eu assisto o filme primeiro para dizer, pronto, esse filme dá para assistir todo mundo, eu já assisti o filme, né? Aham. Aí eu tô assistindo pela segunda vez. É. Sabe? Então, assim, acho que isso tudo meio que me fez cansar um pouco dessa mídia. O lado bom é que tem me feito ler mais, que é uma coisa que eu também sempre gostei. Aí me tem feito ler mais, até ler romance mesmo, essas coisas. Mas eu me considero, em linhas gerais, um cinéfilo. Em linhas gerais. Só então, pra lhe animar um pouquinho, acabei o segundo filme do Todo-Poderoso. Todo Chefão. De novo, do Poderoso Chefão. Falta o terceiro. Pronto. Rumo a essa cruzada. Então, veja, mas no meu tempo, assim, ainda mais jovem, e não precisa voltar muito tempo, não. Eu ainda aqui em Teresina, eu fazia bolão de Oscar. Eu pegava a tabela na internet dos indicados, no que vai ganhar esse ano, esse aqui, que vai ganhar esse ano, esse aqui, que vai ganhar esse aqui. E discutia com os caras do meu grupo, de WhatsApp, não é nem usar assim, em fórum de internet, como é que tá o teu bolão, tu acertou quantos? A gente fazia isso, a gente nunca fez, com premiação. Sim. Sabe? Quem acertar mais vai ganhar uma pizza, não sei o que, isso aí eu nunca cheguei a fazer, não. Mas a gente fazia. Sabe? Tinha cinema que no período do Oscar eles davam a folhinha dos indicados pra você marcar. Interessante. Entendeu? Então, e era um domingo que, como é tarde da noite, não tinha para que tanta pressa. Mas eu ficava de olho no relógio, eu nunca faltei à igreja, obviamente, para assistir o Oscar. Mas assim, Anne, vamos, que eu quero assistir a cerimônia. Eu quero ver como é que vai ser. Então, pegava lá, chorava minha pipoca e passava a noite toda ali vendo o Oscar. Só que, de um tempo pra cá, quando foi que eu comecei a perder... Eu sei o exato momento que eu perdi 100% do meu interesse ao Oscar. 100%. Foi quando eles abriram de 5 indicados para filme para 10. Sempre eram 5. Abriu para 10. E um dos critérios para ser indicado era que a produção tinha que ter ou é 25% ou é 30% de minorias. Começou a entrar para coisa fora do que é apresentado na tela. Uhum. Entendeu? Aí eu disse, rapaz, então... Ou seja, não está julgando o que está lá. Uhum. Entendeu? É feito um cara gostar de um jogador de futebol, que no campo é um excelente jogador, mas fora o cara é um funkeiro. Então, ou seja, eu vou gostar do... Você está perguntando se eu gosto do cara onde? No campo, na bola, ou como pessoa? Né? É feito o clássico de Neymar. Todo mundo fala que é menino. Sim, meu filho, eu concordo, mas me tira uma dúvida. No campo... É o que importa, né? Nas 4 linhas, o cabo é bom, então pronto. Tá? Então, dito isso,
Eu perdi 100% do interesse a partir daí. 100%. Só que o que me chama a atenção, Alci, é o seguinte. Eu nem quero debater tanto aqui o aspecto de dizer assim, por que o Oscar entrou em declínio? Entrou, tem um gráfico que você pode... Eu acho que eu vi esse gráfico. Eu mandei até para alguém. Era 30 milhões para 2, entendeu? Isso. Ou seja, Isso a nível mundial, no mundial. Perdeu 90% da sua audiência. Muita então, coisa. a gente pode debater o dia inteiro aqui de que, porque discurso moralista, de esquerda, eu acredito que tudo isso tem sim um impacto, ou seja, você pegar a elite financeira do mundo tentando ensinar você o que você deve fazer ou não, ou pensar. Mas, para mim, Alci, o problema está no seguinte. Veja, vamos pensar aqui nos vencedores do Oscar antigamente. Titanic, tu assistiu? Assisti. Senhor dos Anéis. Assisti. O Retorno do Rei. Sim, amo o Senhor dos Anéis. Poderoso Chefão. Assisti os dois, né? No caso... O 1 e o 2. Vocês ganharam o Oscar. Isso. É o filme. Vamos lá. Recentemente. Veja, eu nem preparei assim, eu tô tirando só 10. Veja, eu me forcei, não, eu vou tirar da cachola alguns vencedores do Oscar, assim, pra ver que o Alci, que não é muito esse filme, ver se ele assistiu. Ben-Hur. Não. Nunca assistiu? Não. Recomendo. É um dos que eu preciso, de fato. Mas o antigo, não esse birocha não do de remake. agora. Pronto. Ben-Hur. Que mais? Lista de Schindler. Sim. Resgate do Soldado Ryan. Sim. Veja, o que todos esses filmes têm em comum? Não é a temática. Veja aqui, Titanic, Resgate do Soldado Ryan, Poderoso Chefão, ou seja, cada um é um estilo. Mas foram filmes que as pessoas assistiram assim. Esse é o meu ponto. Vê o vencedor do filme desse ano do Oscar, Coda. Eu não sei nem um filme em português. O filme não existe. Eu fui procurar o filme para assistir. Não achou? Não achei, Alci. Aí eu fui descobrir que ele só tem na Apple TV. Por isso que eu não tô achando. Não tem no Netflix, não tem para alugar, não tem no HBO, não tem no Amazon. E como é que um filme desse foi indicado e foi escolhido? Bingo. Porque o Oscar deixou de ser uma celebração do cinema para ser uma celebração do que eu gostaria de ver num filme. Virou um protótipo. O Oscar antigamente era isso, era uma celebração dos filmes que a gente assistiu. Entendeu? Ou seja, você assistiu ao longo de um ano, desses, estou inventando um número, 300 filmes que eu assisti esse ano que você assistiu, a gente vai escolher 5, aí ficava até aquele debate do tipo, para mim o Oscar mais roubado da história do Oscar. Tu assistiu Dança com Lobos, com Kevin Costner? Sim, assisti. Tu lembra daquele filme? Não lembro. Realmente não lembro. Pocahontas. Tem a ver com indígenas. Pocahontas. Tá. Certo? É Pocahontas sem espiritismo. Tá certo? É a história de Dança com Lobos. Tá. Ele ganhou em cima dos Bons Companheiros de Martin Scorsese. Já assistiu Bons Companheiros? Não. Assista. Assista. Tá certo? Pra mim, é o Oscar mais roubado da história do Oscar. Tá? Assim, Bons Companheiros é um filme que todo mundo faz referência até hoje, é meme. É tipo um Poderoso Chefão. Pronto. Bons Companheiros é o sucessor espiritual do Poderoso Chefão. Tá certo? Perdeu. Dança com Lobos, não é que o filme seja ruim, mas já entra um pouco nessa categoria. Ninguém lembra dele hoje. Eu não lembro que foi o vencedor do Oscar no passado. Eu assisti um que ganhou, ou foi indicado ou ganhou. Se ele não ganhou foi a filme, ele ganhou para roteiro, que foi Manchester à beira-mar. Aí eu assisti. Alci, eu só lembro do filme, da primeira cena do filme, que realmente, como pai, é muito forte a cena. Que é o pai estava bêbado, aí ele não percebeu, deixou a lareira acesa. Aí ele saiu para comprar, não foi uma maldade, não vou matar, mas ele deixou a lareira acesa. Aí no que ele saiu para comprar vida, quando ele voltou, a casa estava pegando fogo, os filhos dele morreram. Aí quando o policial, ele vai lá, ele se entrega para a polícia. Aí quando o policial diz assim, olha, a nossa investigação deixa claro que você não fez isso por mal, então você está liberado para ir. Ou seja, ele imaginar que ele ia passar uma vida na cadeia, só que a polícia liberou ele. Aí ele se levanta, assim, olha para um lado e para o outro, pega a arma do policial e tenta se matar. Aquela cena ficou na minha cabeça. Digo, caramba. Ou seja, ele queria ser punido de alguma forma.
Esse é o de 2000 e... Rapaz, nem lembro. Lembra não? Tá. Mas pronto, eu só lembro disso do filme. Aham. Do resto, não lembro nada, não lembro nem como acaba. Então, o que o Oscar de um tempo para cá está apontando é que ele perdeu essa relevância cultural para passar a ser algo de que assim, tu tem que assistir isso aqui. Se tornou bandeira ideológica, basicamente. Então. Agora, entenda, viu, para quem está nos ouvindo, não é bandeira ideológica de homossexualidade, de não sei o que, não. Porque nem necessariamente todo filme tem isso. Tá? Mas é desse tipo assim, a gente tá votando no que o que a gente entende como um filme deve ser. Teve um ano, por exemplo, que ganhou, foi O Artista. Esse eu assisti. Acho que foi 2017 o filme, assim. O filme é em preto e branco e mudo. Eu só assisti por causa disso. Porque eu disse assim, meu irmão, por que a academia, em pleno século XXI, vai dar um Oscar para um filme que remonta ao início da academia? É estranho, no mínimo. É um filme ok só. Tu teve paciência de assistir? Teve. Agora... É, muito amor mesmo. Teve. Tem coisas que eu faço assim, por conta disso. Tá? Eu quero ver. Mas hoje eu ignoro por completo. Esse é um ponto. Hoje o Oscar se tornou irrelevante, mas não somente para mim. O índice de audiência deixa claro, ninguém mais se importa com isso. Verdade. Eu me recordo de uma época em que minha mãe fazia isso. Eu nunca fui muito ligado em filme realmente, né? Meu negócio era futebol. Mas ela fazia uma lista. Olha, esses são os filmes indicados e tal. Durante tanto tempo a gente vai tentar assistir. Aí quando eu casei, eu levei um pouco disso, era mais pro Rafael. Ei, amor, vamos ver tal filme, foi indicado. Mas realmente a gente nem escuta mais isso. Seja de minha mãe e meus irmãos que gostam de filme, seja... Não escuta, realmente não escuta. A ponto de, como você inicialmente falou, a gente não saberia que houve o Oscar se não fosse o problema do Smith. E aí o que me leva a uma outra parte do que eu acho que é o problema, que a gente comentou aqui uma vez quando eu citei o livro, de que não apenas a irrelevância cultural que o Oscar acabou se tornando, tentando, como é irônico, ele tentando ser mais culturalmente irrelevante, se tornou irrelevante, ao invés de celebrar filmes. E aí, veja, Alci, tu já assistiu Velozes e Furiosos? Sim. Todos? Não todos. Aí eu escandalizei um irmão aqui da igreja sem querer. Aí quando eu falei assim, rapaz, eu tô tentando assim com a minha esposa, ela tá bem devagar. Velozes e Furiosos. Aí um jovem se assustou, disse, nem se preocupe, eu gosto. O trailer de Velozes e Furiosos, acho que foi o 6 ou foi o 5, não lembro não. Eu tava no cinema. Quando mostrou o carro pulando de um prédio pro outro, eu vendo o trailer pela primeira vez, eu levantei e aplaudi. Juro, palavra. Eu levantei e disse, rapaz, isso é lindo. Tá? Porque esse é o ponto. Quando eu assisto Velozes e Furiosos, assim, eu não tô atrás de uma lição de moral. Eu não tô atrás de ver uma lição de vida, uma história de paciência, determinação. Eu tô vindo de ver aquilo. Quer ver Nitro. Exatamente, tô vindo de ver aquilo. Eu gosto do 007 antigo. Gosto, porque para mim 007, quanto mais mentiroso, melhor. Quanto mais loucura, isso aí, meu irmão, isso é mentira, pronto. São os melhores 007 que tem. Tá? E aí, isso pra mim é o ponto. Você vai ver, esse filme de hoje é tudo tentando dar uma lição de moral. Pronto. Eu assisti um indicado ao Oscar esse ano. Ataque aos Cães. Ataque dos Cães, perdão. Só porque eu queria ver qual era o take de uma diretora tentando fazer um western, um filme de cowboy. Eu digo, quero ver. É um tipo de filme que eu gosto. Não assista. Não, o western, não vou dizer isso aí. Porque ela tenta fazer uma leitura, aí o povo ficou indignado porque esse filme não ganhou, porque é um filme que combate o que, Elci? A masculinidade tóxica. Entendeu? Em que o efeminado ganha, entre aspas, no final do filme. Certo. Então eu assisti o filme. Então, dito isso, o Oscar deixou de celebrar isso tudo, mas também aí entra outra parte do problema, que é qual? Quando tu assiste filme hoje, tu assiste por onde, tradicionalmente? É raro, mas é computador. Eu e Rafael, a gente na cama. É stream? Ah, sim, stream. Aí me tirou uma dúvida. E aí eu lembrei que foi uma pessoa que comentou assim, pastor, eu tentei assistir um filme com
meu marido esses dias, ele dormiu enquanto a gente escolhia. Mas é bem assim mesmo. Esse é o ponto. Tu abre o Netflix hoje, que seja, qualquer serviço de streaming. É filme demais. Não, aconteceu conosco, fazia muito tempo que a gente estava sem assistir filme, Rafael, vamos assistir dessa vez? Vamos. Colocamos as crianças para dormir e fomos assistir. Eu não lembro nenhum nome, nenhum título. Eu acredito. Mas a gente escolheu, aí ela fala assim, quem vai escolher é tu, porque senão meu dedo é podre. Escolhi, a gente conseguiu assistir acho que 15, 20 minutos. Aí não deu. Filme horroroso, ruim, mas ruim mesmo. Tu lembra não? Não tô lembrado. Mas era um filme da Netflix. Eu vou caçar pra te mostrar, para te dizer. O fato é que é filme demais, o cara, meu irmão. Será que esse filme aqui é bom? Será que esse filme aqui é bom? Aí entra aquele problema da escolha, entendeu? Ou seja, eu nem vou entrar no mérito e dizer assim, quanto mais perde a qualidade, porque eu estou assumindo que todos os filmes do passado eram de qualidade e a gente sabe que não é, tá? Mas é tanta coisa, e aí foi que caiu uma ficha pra mim. Se tem tanto filme assim, é porque tem gente pra assistir. É um negócio, ainda bilionário, mas é um negócio. E aí a gente percebe exatamente como, por mais que a gente diminua de ver tudo, filme, essas coisas, ainda é um mercado muito lucrativo e tem muita gente para assistir, sabe? Só que se tornou uma coisa que, como é parte do nosso dia a dia, aí entra todos os debates modernos, por assim dizer, que tem que ter representatividade, tem que esperar isso aqui. Por quê? Porque é uma coisa que a gente já é da nossa vida, é da nossa casa. Hoje, você pode até imaginar uma cidade sem cinema, mas você não imagina uma cidade, você não imagina hoje alguém sem um Netflix, por exemplo. É verdade. Sem um serviço de streaming, sem um YouTube que seja, sabe? Então, isso para mim é um ponto que o Oscar encontrou essa dificuldade, sabe? Que é, meu amigo, é filme demais. Nunca se fez tanto filme hoje na história. Então é por isso que hoje o meu papel até como cristão, e a minha aplicação seria essa, é tentar ser ainda o mais seletivo que eu puder. Porque senão o cara vai passar a vida toda vendo um filme ali, não vai ler a Bíblia, não vai sair com esse sabe? Então hoje eu sou altamente seletivo com o que eu assisto e infelizmente ainda seleciono mal, como esse filme que eu acabei de dizer. Mas eu gostaria de a gente poder ser um pouco mais crítico com o que a gente assiste, sabe? Ou seja, saber que tem filme que é para você desligar o cérebro e assistir, como 007 antigos, Velozes e Furiosos. Eu gosto de filme assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu não gosto de filme que tem uma história, que tem um desenvolvimento de ideia, sabe? De que quer contar uma mensagem, mas ao mesmo tempo em que seja um aspecto cultural. Ou seja, pronto. Para concluir, para a gente concluir. Titanic. Me diz uma cena icônica de Titanic que tu lembra. Aqui mais... Vou dizer pelo menos uma. Sim. Tem a do sofá, da menina que ele pinta, e aquele fica algemado ao mesmo assim, é o que, tu é meio estranho mesmo. Pois é, eu não lembro. Eu já imaginava o que você esperava. Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou falar aqui. Norton. É sério mesmo. De todo o filme Titanic, tem quase 3 horas de filme. Aí, assim, beleza. O sofá, eu até me calo. Mas dele algemado, essas são as 2 cenas que tu mais se lembra. Tu também. E qual é a cena pra tu? Mas se fosse dizer só uma cena de Titanic, qual seria pra tu? Seria um momento de desespero dele, jogando o barco. Antes de você responder, deixa eu dizer então. Eu acho que a que você vai dizer é que ele tá lá no... Quase se congelando no não? Abraçado. Veja. Esse é o ponto, veja. Eu não tô dizendo qual é a cena mais importante do filme, que fique claro. Certo. Mas isso é o ponto. Quando você pensa num filme Titanic, eu vou dar 2 cenas pro cara, mas veja que as 2 cenas têm algo em comum. Até a capa do DVD. Exatamente, que é até o cena em comum, veja, a segunda só faz sentido com a primeira, que é quando ele vai no deck do convés, eu sou o rei do mundo, que todo mundo parodiou essa cena, veja, todo mundo parodiou essa cena, eu sou o rei do mundo. Aí ele chega com a Rose no final e fala, sobe no deck, no meio do filme, sobe no deck, agora levante a mão pra você pensar que você tá voando, aí ele abraça ela por trás. Pronto.
Aí que é a capa do filme, ou seja, todo mundo lembra disso. Só vocês dois que não. Rafael. Só vocês dois que Quando não. o Rafael quando o Rafael vê minha resposta, vai dizer, eu não acredito, entendeu? não. Aí, esse é o ponto. Você pensa nos filmes modernos vai lá, 10 anos pra cá, pensa numa cena dessa. Pensa numa cena como Senhor dos Anéis. Você tem, do primeiro, que nem ganhou o Oscar melhor filme, diga-se de passagem. Ou A Sociedade do Anel, que pra mim é o melhor. Mas a cena lá quando Frodo, eu levo. Ali, então você tem a minha espada, o meu arco, o meu mar. Aquela cena que é fantástica. Não tem. Os filmes modernos hoje não tem esse apelo assim de deixar uma marca na sociedade, sabe? E esse pra mim, sabe, Alci, é o meu medo, né? A gente tava discutindo aqui em off sobre o Luva de Pedreiro, que daria um outro podcast, mas isso pra mim é um problema na nossa cultura hoje. Ela virou, sabe aquele chique, pronto, minha esposa, toda vez que ela vai no mercado açaí, aqui, ela compra um saco daqueles Big. Uhum. Não é Big não. De chiclete, mas é um Big Bola. Só que uma marca bem fubeca. Mascou já era o Chaçouca. Exatamente. Ela sabe que é tão ruim que a gente pega de 4. A gente bota de 4. A gente abre um, bota, abre 2, bota, abre 3, bota. Aí entenda. Aí quando chega de noite, tem uma pilha de papel na nossa cama. Porque ela foi comer, porque você tá 3 mastigadas naquilo, acabou. Aí você vai lá pegar o outro. Isso para mim são os filmes de hoje. Não tem durabilidade. Uhum. É só um impacto no máximo naqueles meses ou quando sai, mas ele não deixa um impacto na nossa sociedade. Sabe? E essa para mim é a reflexão que eu queria deixar pra gente. Será que o nosso cristianismo hoje é do mesmo jeito? Uhum. Sabe? Ou seja, de deixar um impacto só ali com... É por isso que esse, como eu digo, pastor do Instagram, né? É preocupado em fazer aquelas frasezinhas, chocar e tal, mas não deixar um legado, não deixar uma coisa que dure para séculos à frente, sabe? Como sim. Os reformadores deixaram, por exemplo, na igreja do 2º século deixou, sabe? Então, o meu medo é a gente, como cristão, fazer uma cultura como esse chiclete, como o Oscar é hoje, como os filmes são hoje. Tem tanto, então pega qualquer um aí. Não. Que a gente possa ser relevante, que a gente possa fazer algo que, literalmente, no caso da igreja, vai durar por toda a eternidade, né? E que Deus permita a gente seja relevante nisso. Amém. Então, o Oscar, para mim, esse dia trouxe essa reflexão. Tá bom? Então, pessoal, Deus abençoe, né? Uma boa semana aí e até sexta com o nosso podcast sobre notícias. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até sexta.